Eu sempre falei, eu sou cientista e professora. Hoje eu não me considero somente professora, eu me considero educadora. E a educação, ela não é só educação quando eu estou dentro de sala de aula. Eu perpetuo a educação também fora de sala de aula, né? Tanto com os meus estudantes ou até mesmo com os meus colegas. Então foi um processo que, como eu disse, ele me fortaleceu, né? E tem me fortalecido como pessoa, né? Para que eu consiga, então, acessar as outras pessoas de forma diferente. Então, assim, em vez de repreender, educar. Olá, eu sou Ariel Gomes, eu sou bióloga de formação acadêmica, sou docente, sou educadora e hoje eu vim falar sobre como fazer médicos e médicas terem um olhar mais humanizado para pessoas diversas. Foi durante o mestrado acadêmico que eu tive a oportunidade de lecionar. Até então eu sempre quis ser cientista, nunca pensei em dar aula, nem sabia que eu tinha perfil para poder ser docente. E durante o mestrado a gente tem que cumprir disciplinas obrigatórias de crédito didático. E quando eu me via na sala de aula, podendo compartilhar o meu conhecimento, com os estudantes, e o pós-sala de aula, quando eles me encontravam no corredor da universidade e me chamavam de professora, aquilo mudava algo dentro de mim. E aí eu percebi um amor diferente. Eu falei, não, então eu não sou apenas cientista, apenas pesquisadora, eu sou pesquisadora e eu também sou professora. Então foi um amor que aflorou dentro de mim e isso acabou sendo natural. Embora eu tenha sido acolhida tanto pelos meus estudantes, pelos docentes, pelo corpo acadêmico, assim, o administrativo dentro da empresa, eles são muito acolhedores, muito respeitosos, mas eu ainda encontro alguns entraves, como por exemplo, a pessoa me vê, maquiada, com a roupa do jeito que eu tô, e mesmo assim, às vezes, erra um pronome, ou às vezes vai se referir de uma maneira masculina, ao invés de ser uma forma feminina. Então, isso, no início eu ficava um pouco até triste e chateada, mas depois isso me fortaleceu. É muito importante estar atento à diversidade. O SUS tem um princípio que eu gosto muito, que é o princípio da equidade, que é tratar diferente os desiguais, para que a gente tenha um atendimento que seja igual a todo mundo, ou seja, que todo mundo tenha o mesmo, os mesmos critérios e o mesmo acesso à saúde. Existem pessoas que, independente da sua identidade de gênero, optam ou não por fazer terapia de reposição hormonal. Por exemplo, eu faço terapia de reposição hormonal. E eu sei que tem algumas patologias que podem estar associadas ao uso de hormônio, ao uso de bloqueadores, que é o meu caso, e de hormônio, que é o estrogênio, que é no meu caso. Inclusive, eu conversando com uma médica angiologista, que trata da população transgênera, ela até me disse que o pico de estrogênio começa a cair aos 40 anos, geralmente das mulheres cis. E eu tenho 46 anos, não parece, gente, mas eu tenho 46 anos. E eu tô começando agora a fazer reposição do estrogênio, Tem um ano que eu faço a reposição. Ou seja, eu tô vivendo uma adolescência após aos 40 anos. E isso pode implicar numa série de outros problemas que é associado ao uso de hormônio. Assim como os homens trans ou pessoas não binárias também, que optam por fazer o tratamento hormonal. Então, dependendo de como for, assim, daquela pessoa que é específico isso, de cada um, você não precisa, para você ter a sua identidade, não necessariamente você precisa fazer o tratamento hormonal, tá? Então, podem vir alguns problemas, algumas patologias que são associadas a isso, sim. Quando a gente fala da população LGBTQIAPN+, é uma população muito diversa. Então, a gente tem profissionais que são transgêneros profissionais, que têm orientações sexuais diversas, tá? E eu acho que isso também é muito importante, porque à medida com que você chega num consultório médico também, eu sou uma pessoa, supondo que eu seja uma pessoa cis heteronormativa, e eu também serei atendido por uma pessoa que é LGBTQIAPN+, essa pessoa também ela não precisa se esconder por trás de um jaleco ou por trás de uma sociedade, ela pode mostrar a quem ela é, até porque assim a gente forma uma sociedade com mais respeito, mostrando que aquele profissional
né, um profissional de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, né? Então, assim, que aquele profissional, ele é capacitado, ele é gabaritado para aquilo e ele consegue atender da mesma maneira que qualquer outro profissional, que a identidade de gênero ou a orientação sexual desse profissional, ela não vai interferir na sua capacidade profissional. A transição de gênero, para mim, tem sido um processo integral na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. Uma aluna que depois de uma das minhas aulas de imunologia, onde eu conceituo sistemas não definindo realmente gêneros, ela me procurou e disse que hoje ela pretende, né, após a sua formatura, se especializar, né, ser médica que vai trabalhar com pessoas transgêneras e também com minoria, porque ela acha que assim são pessoas que são vulneráveis e ela precisa de um atendimento, e o atendimento é especializado, né, é diferente. Então, como a gente tem as especialidades médicas, né, a cardiologia, né, a ginecologia, a nefrologia, né, é importante também que a gente tenha atendimento especializado para que essas pessoas. Então, não é excluir, né, é você se especializar para poder incluir. Então, isso é muito importante. Saber que eu posso inspirar essas pessoas, para mim foi muito importante, porque quando eu era criança, adolescente, eu sonhava em ser artista e ser atriz. Eu achava que eu ia ser famosa, todo mundo ia me conhecer e eu queria escrever um livro. Livro eu ainda quero escrever, mas eu achei que eu poderia marcar as pessoas para o resto da vida. Hoje eu percebo que como educadora eu marco as pessoas, né? E na verdade não após, mas durante o meu processo ainda de transição, é muito importante eu saber que pessoas podem se inspirar na minha vivência pessoal e profissional, e isso pode fazer com que essas pessoas sejam felizes nas suas vidas pessoais e também na carreira que elas escolheram para elas. Então isso é muito inspirador para mim, é muito valoroso. Então eu trago isso para mim como uma experiência pessoal muito importante.